No dia a dia, quando se fala de política, geralmente pensa nela como uma coisa ruim e distante, como se fosse assunto apenas para especialistas ou políticos. Ou então, até mesmo pensamos que a política só se restringe ao voto. Mas será que é isso mesmo? E o Estado? Você sabe o que é? E qual a sua importância para a sociedade? Quer saber mais sobre o que é política e o que é Estado? Então vamos assistir aos vídeos a seguir e aprender um pouco mais. Aproveite também para conhecer quais são os limites das ações dos vereadores em nosso município. Veja só! O que é política? A política está presente em tudo e em todos os lugares. Aristóteles falou que o homem é um animal político. Ele queria dizer que os seres humanos não nasceram para viver isolados, mas sim em grupos. E é da convivência uns com os outros que nasce a política. A palavra vem do grego e, na sua origem, fazia referência a tudo que dizia respeito à cidade. A criação das cidades e o fato das pessoas começarem a viver mais próximas umas das outras foi uma grande revolução para a humanidade. E a questão de como se comportar em um espaço público se tornou cada vez mais importante. Foi ainda com os gregos, no próprio pensamento de Aristóteles, que o termo política começou a adquirir o sentido de arte do governo, ou seja, como as questões da cidade, do espaço público, deveriam ser tratadas. Nos nossos dias, quando ouvimos a palavra política, pensamos quase que imediatamente no Estado, ou em assuntos relacionados ao Estado. Podemos dizer, de uma forma geral, que a política abrange 3 grandes temas: a forma de resolução de conflitos, o procedimento para a tomada de decisões coletivas e o poder. Uma forma de resolver conflitos é o uso da força. Vence o mais forte e a questão fica resolvida. Essa é a realidade no mundo animal, por exemplo. Infelizmente, ainda é, em alguns casos, uma realidade entre os homens. Contudo, é possível buscar caminhos pacíficos para resolver as controvérsias. Isso é política. Alguém pode perguntar, mas por que os mais fortes concordaram com isso no passado, já que estavam abrindo mão de seu poder? Porque os mais fortes tinham que estar sempre prontos a comprovar sua força, e isso era desgastante. Com o tempo, sempre aparecia alguém mais forte. Esse foi um dos motivos para que os homens buscassem respostas diferentes para seus problemas de convivência. Os conflitos então passaram a ser superados com decisões tomadas pelo grupo de alguma forma. Decisões por unanimidade, por exemplo, em que todos os membros de um grupo tinham que estar de acordo, foram comuns em muitos povos. Também houve a prática de consultar forças sobrenaturais, como os oráculos e os deuses. Mas a unanimidade é algo difícil de alcançar, mesmo em grupos pequenos. E nem sempre os oráculos e os deuses respondiam às questões de forma clara e direta. A necessidade de tomar decisões se impunha e foram surgindo outros métodos, como a tomada de decisões com base na maioria. As formas pelas quais os grupos se organizam para tomar as decisões que vão afetar a todos é um dos objetos de atenção da política. Com o passar dos séculos, os grupos foram ficando maiores, tornaram-se povos, impérios, nações. Era preciso que existissem pessoas tomando decisões em tempo integral, uma vez que era inviável manter o grupo inteiro reunido o tempo todo. Quem seriam essas pessoas e como elas seriam escolhidas? Enfim, quem teria o direito de exercer o poder sobre os outros? Esse é o 3º grande tema da política. Como vimos, política está diretamente relacionada à convivência, o viver juntos. Como resolvemos os conflitos e as diferenças de opinião? Como lidamos com a necessidade de tomar decisões para o grupo e quais os métodos que usamos para tanto? Como são escolhidas as pessoas que vão tomar as decisões e quem são elas? As respostas a essas perguntas variam de sociedade para sociedade e também mudam com o passar do tempo. O conjunto dessas respostas, ou seja, o modo como uma sociedade se organiza politicamente, é que vai definir a história,
o presente e o futuro dos povos. Até a próxima! O que é Estado? Em nossa série de vídeos, já falamos sobre o que é política. Os seres humanos vivem em grupos e, portanto, precisam se relacionar, resolver conflitos, tomar decisões, ou seja, fazer política. Também já falamos sobre as formas de organização política dos grupos, no vídeo O que é democracia. Vimos que há sempre alguém que fica responsável permanentemente por tomar decisões que valem para todos. São as pessoas que exercem o poder com o aval dos cidadãos, para facilitar a vida em sociedade. E foi assim que começou a surgir o Estado, tema deste vídeo. Ele é resultado da necessidade de se encontrar uma forma de organizar a combinação das vontades de cada um com a vontade do grupo. Ou seja, o Estado existe para organizar o mundo da política. E o que isso quer dizer? Que a política é anterior ao Estado e que, por isso, ele só existe por causa dela. Para poder exercer esse papel mediador entre o individual e o coletivo, o Estado precisa então ser soberano, ter o poder maior, a última palavra. Só assim ele tem condições de garantir um equilíbrio entre a vontade e o direito de cada indivíduo e a vontade e o direito de todos. Sendo um poder acima de todos os outros poderes, o Estado tem o dever de garantir a ordem necessária para a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Foi por isso que o importante pensador político, Thomas Hobbes, disse que o Estado é o poder soberano. Podemos dizer que ele é o produto de um povo que habita um determinado lugar e que define um conjunto de regras para a sua convivência. Para que exista um Estado, é preciso, então, uma unidade de comando, onde ele é o poder soberano, uma territorialidade ou o lugar em que ele acontece, e ainda um grupo de pessoas que assume o compromisso de respeitar normas válidas para todos, como as constituições e as leis que conhecemos. Agora, é importante não confundir Estado com governo, porque o governo é constituído pelas pessoas que ocupam, por um tempo, as posições e os cargos do Estado. Reis, presidentes, governadores, por exemplo. Mas o Estado existe para além dos governos. Os governantes entram e saem, mas o Estado permanece sempre. Os governantes, aqueles que tomam as decisões pelo grupo, passaram a ser conhecidos como políticos, porque se ocupam da arte do governo, como dizia Aristóteles. De algum modo, todo governante se relaciona e presta contas à sociedade que governa, porque ele está justamente inserido em um Estado, que incorpora as regras pelas quais se pode governar. Além dos governantes, que são os políticos, o Estado desenvolveu uma estrutura para viabilizar as várias necessidades coletivas da sociedade. E essa estrutura recebe o nome genérico de burocracia, que será tema de um dos próximos vídeos. As pessoas que atuam na burocracia do Estado são os servidores públicos. Então, como podemos resumir tudo isso ao final? O Estado é uma comunidade de pessoas que se organiza politicamente em um território definido, com leis válidas para todos os membros do grupo. Ah, e não esqueça, a direção do Estado está nas mãos dos governantes e o funcionamento do Estado se dá por meio dos órgãos e instituições públicas. Até a próxima! Samuel decidiu ser vereador, mas no começo ele tinha tantas ideias, queria mudar a cidade, o Brasil, até o mundo. Mas espera aí, Samuel, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer ser mesmo vereador, é preciso saber as reais possibilidades de ação no seu mandato antes das eleições. O primeiro passo é entender que não se pode fazer tudo. Cada um tem seu papel numa democracia.
Ser vereador é ser um representante do poder legislativo no município. No Brasil, há uma divisão das funções do Estado em 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. São poderes independentes e colaboram entre si para alcançar os interesses do povo. Em linhas gerais, o poder executivo é quem administra o Estado. Ele desenvolve e coordena as políticas públicas das diversas áreas, como saúde, segurança, educação, executa o orçamento e aplica as leis em vigor. Já o legislativo é o poder responsável pela criação, alteração e revogação das leis que orientam as atividades do Estado e da sociedade, além de aprovar as leis orçamentárias e fiscalizar os atos do Poder Executivo. E o Poder Judiciário tem a função de julgar conflitos e demandas da sociedade de acordo com as mesmas leis. O Poder Judiciário busca garantir justiça quando provocado. Quer ver na prática? Imagine que o Poder Legislativo aprova uma lei garantindo a proteção do consumidor em vários aspectos, inclusive sobre o consumo de alimentos. Então, em seguida, o Executivo regulamenta a lei, definindo normas de produção e comercialização de alimentos, inclusive fiscalizando e aplicando multas. Mas se ainda assim acontecer de alguém comprar um alimento inapropriado para o consumo, esse consumidor pode provocar o judiciário para ter os seus direitos garantidos. Ou seja, é hora do judiciário aplicar a Lei de Proteção ao Consumidor aprovada pelo Legislativo. Nessa divisão toda, começo a perceber que não dá mesmo para fazer de tudo. Isso mesmo, Samuel. Essa divisão é muito importante para que haja equilíbrio entre os poderes. É o famoso sistema de freios e contrapesos. É legal saber também que o Brasil é uma federação, em que o poder político é dividido em 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. A esfera federal, representada pela União, é responsável pelas medidas que afetam todo o nosso território, como grandes projetos de infraestrutura e assuntos econômicos. A esfera estadual trata dos assuntos de interesse de cada estado, mas sempre respeitando a Constituição, porque existem assuntos que os estados vão poder legislar livremente, mas tem outros que só vão poder complementar. E a esfera municipal administra as políticas de interesse local, ou seja, aquelas que precisam ser adaptadas à realidade específica de cada lugar, como atendimento básico de saúde. Também cuida da organização da cidade, definindo questões como transporte público, mobilidade, recolhimento de lixo, iluminação pública, saneamento, creches, construções urbanas, rurais e por aí vai. Quanta coisa, né? E quantas interrogações! Talvez você também esteja pensando que deve haver uma hierarquia entre esses níveis. Só que não. Por exemplo, os vereadores não se subordinam aos deputados estaduais, nem estes aos deputados federais. Assim, os 3 poderes e os níveis de governo se combinam na federação. Dessa forma, a União conta com os poderes legislativo, executivo e judiciário federais. Os estados contam com os mesmos poderes, legislativo, executivo e judiciário estaduais. E os municípios não têm judiciário, mas têm os poderes legislativo e executivo municipais. Entendeu, Samuel? É cada um no seu quadrado. Sim, mas como saber exatamente qual é o meu quadrado? Fácil, seguindo a lei maior. A Constituição fala que os municípios podem legislar sobre os assuntos de interesse local. Por exemplo, manter programas de educação infantil e ensino fundamental, mas sempre obedecendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Viu que nada é tão simples quanto parece? Então, que tal estudar todas as suas atribuições e possibilidades para poder exercer da melhor forma o seu papel de vereador, mas sem mexer no espaço dos outros? Afinal de contas, para funcionar bem, é cada um no seu quadrado.